Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a introdução ao filosofar, o pensamento filosófico em bases existenciais do filósofo brasileiro Gerd Bornheim. Esta compreensão da filosofia como sendo essencial e originariamente reflexão ontológica, ou seja, um estudo sobre o ser, situando todos os problemas filosóficos a partir da perspectiva da relação do homem com o ser, como supondo e implicando uma prévia interpretação do sentido do ser, não é inocente. Seu alvo são as duas grandes formas de filosofar que consideram o homem senhor de si mesmo, falsificando como tal a autêntica tarefa da filosofia. Estes antagonistas são o idealismo, que acredita que não conhecemos a realidade tal como a realidade é, que só conhecemos a ideia, a representação do que a gente faz da realidade, e o pragmatismo, que privilegia a prática, a ação, a praxis, em detrimento da teoria, da ideia, da contemplação. Então, para este último, o modo como usamos as coisas, a sua utilidade, revelando a sua utilidade, isto é, o seu ser para nós, passa a ser o critério do desvelamento, da revelação do real, da realidade. A utilidade torna-se o fundamento a partir do qual se pode decidir acerca do sentido do ser. Então, o ser tem sentido, ou aquilo sobre o ser só tem sentido se tiver algum caráter útil, de utilidade. Ela é o ser doente compreendido a partir do ser doente, não o ser doente no sentido de adoecer. Ela é o ser doente compreendido a partir do seu ser para o homem, este se tornando assim novamente a medida de todas as coisas. Lembrando que há uma diferenciação entre ser e ente. O ser é o geral, como o ser humano. O ente é um indivíduo, é o existente, é o particular. Nas filosofias idealistas ocorre, afinal, a mesma redução egocêntrica, ou seja, fundamentada no ego, no eu, na medida em que o modo de ser doente para a consciência, no limite a própria consciência, define o próprio ser. É assim que, no cartesianismo, na filosofia de Descartes, por exemplo, o fundamento da verdade transforma-se na certeza subjetiva do eu que pensa, do ser, do ente, compreendido como objeto, a objetificação do sujeito, sendo definido pela evidência e clareza com que é pensado, sob uma luminosidade tão intensa quanto a que experimentamos na experiência primordial e paradigmática do cogito ergo sum, do penso logo existo, do penso logo sou. Por esta via, toda a realidade será reabsorvida na interioridade do espírito humano, na medida em que o pensamento se torna a única medida do homem. Aí já é uma perspectiva idealista. Evidentemente não estamos considerando aqui, por falta de espaço, os momentos posteriores da filosofia cartesiana, que é uma filosofia idealista, em que se tenta resgatar a realidade do mundo exterior, onde ele tenta romper com o próprio idealismo criado por ele, o seu solipsismo, e aferindo ou tentando chegar a uma conclusão que existe uma realidade além do nosso pensamento. Mas, por mais ambígua que possa ser a inserção do homem por Heidegger no interior de uma problemática que afirma ser radical e exclusivamente de ordem ontológica, a analítica do Dasein, do ser aí, em ser e tempo, onde ele mostra que o ser, e mais especificamente o ente humano, o ente existente humano, ele é temporal, ele é finito, ele está submetido ao tempo e, de alguma maneira, nós morreremos. E essa consciência de que iremos morrer nos produz ou faz com que a gente experimente o sentimento da angústia. A angústia nasce justamente da consciência da nossa limitação, da nossa finitude e de que vamos morrer, de que somos um ser para a morte. Isso faz com que a gente perceba que vivemos uma vida inautêntica, ou seja, que não somos ou não nos tornamos nós mesmos, mas acabamos cedendo à pressão dos outros, da realidade externa, tornando aquilo que as pessoas queriam que nós fôssemos. Então, desde que nós nascemos, nós somos tentados
a ser quem nós não somos, mas a ser quem os outros querem que nós sejamos. Isso começa na família, os pais nos pressionando para nós nos tornarmos o que eles querem que a gente seja. Depois na escola, a gente não pode ser o que a gente é, a gente tem que ser o que o professor, a direção da escola quer que a gente seja. No mundo do trabalho, a gente não pode ser quem a gente é, a gente tem que ser quem eles exigem que a gente seja. E aí a gente arruma um relacionamento, no relacionamento a gente não pode ser quem a gente é, a gente acaba se tornando quem o parceiro, ou o parceiro exige que nós nos tornamos aquilo que ele quer que a gente seja, e assim sucessivamente. E aí no final a gente acaba descobrindo que a gente nós não nos tornamos nós mesmos, mas nos tornamos aquilo que os outros projetaram para nós. Então, mais por mais ambíguo que possa parecer a exceção do homem por Heidegger, no interior da problemática que afirma ser radical exclusivamente de ordem ontológica, ou seja, do ser analítica do Dasein, em ser e tempo, é tomada apenas como um estudo preparatório, ainda que necessário, para a questão mesma do ser. A filosofia de Heidegger apresenta-se, pois, como uma crítica ontológica, de todos os modos, idealistas ou pragmatistas, de subjetivação da racionalidade. O homem não é o senhor da verdade, ou do processo de desvelamento que ela supõe. O mundo há de estar aberto já estaticamente para que se possam confrontar entes dentro dele. Desde dentro dele, vai afirmar o Heidegger em Ser e Tempo, afirma o filósofo. Assim, a abertura do horizonte do mundo precede e determina a abertura da existência para o mundo. E é obra do ser humano, só um ser finito, questionador da própria existência, que por isso corre o risco de enganar-se sobre si mesmo, a existência inautêntica ou a auto-identificação, pode problematizar o ser em geral, porque aquele questionamento implica uma compreensão ontológica prévia, ainda que não conceitual ou filosófica. Ora, a verdadeira tarefa da filosofia consiste, afirma Bornheim, em uma espécie de conversão, de mudança, de transformação, de tomada de posse, de uma abertura através da experiência da negatividade, da negação, compreendida em seu sentido autêntico, para aquilo que nos transcende, que está além de nós, na conquista de uma posição de disponibilidade para o real, para a realidade, ou seja, em uma palavra, para o próprio ser. Procedendo assim, Bornheim interpreta Husserl à sua maneira e à sua fenomenologia, pois também para o fundador da fenomenologia, filosofar consiste em voltar às coisas mesmas, fazendo a epoqué, suspendendo os juízos de valor e tentando descrever as coisas tais como elas aparecem para a nossa consciência, em disponibilizar o espírito para o contato com as coisas a partir de uma intuição originária, na qual elas nos seriam dadas em carne e osso, conforme as percebemos. Por esta via podemos também compreender o enraizamento da filosofia na liberdade, se por isso entendemos a atitude de deixar o ente ser, de acolhê-lo tal como se mostra, ou em um mostrar-se ou em uma doação originários, como afirma Heidegger. Então, isso é um pouquinho da introdução ao filosofar do pensamento em bases existenciais do Gerd Bornheim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal é só se inscrever e ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.